Um crente que tem esposa incrédula, ou marido incrédulo, pode ser impedido de se batizar? Vamos aprender à luz da Bíblia Sagrada sobre esse assunto tão complexo e polêmico, principalmente hoje no mundo cristão. Vamos tirar nossas dúvidas à luz da Bíblia? Queridos, eu sempre digo que não há base alguma que possa impedir alguém de ser batizado ou muito menos de tomar a Santa Ceia, mesmo estando na condição de amaziado, como dizem por aí. O amaziado é a característica de duas sortes de pessoas que têm uma vida, um relacionamento estável, e o fruto desse relacionamento estável são os filhos, mas que nunca passaram por um cartório, né? Nunca se apresentaram perante um juiz para que a sua união fosse oficializada perante o juiz e perante a sociedade. E há também o casal amaziado, como chamam por aí, que o marido é crente, a esposa não é, e vice-versa, a esposa é e o marido não é, e que o marido se recusa a casar no civil, se recusa a ir com a sua esposa, né, até a presença de um juiz para que esse casamento civil seja atestado e comprovado, aceito perante a sociedade dos seus dias. Agora a pergunta que não quer calar: porventura, essa irmãzinha que tem um marido incrédulo e que ele se recusa a casar com ela, tem culpa de ser impedida? Ela pode receber a culpa de não ser batizada ou muito menos de tomar ceia? Essa irmãzinha ou esse irmãozinho que tem mulher, esposa incrédula e que se nega a não casar no civil, porque ao longo desses anos nós vamos conversando com algumas pessoas e nós vamos entendendo, irmãos, que tem esposo, que é incrédulo, que até simpatiza com a igreja, que até respeita os pastores, mas ele olha para si, para o relacionamento dele, o relacionamento estável, e olha em volta de si, vê os seus filhos, o fruto desse relacionamento, desse amor, e no coração dele ele está convicto de que ele não precisa casar no civil. Ele está seguro de que aquilo que ele está vivendo é um casamento, entendeu? E que por motivos pessoais, é isso que você tem que entender, que por motivos pessoais, esse homem não quer casar, não quer ir perante as autoridades da terra, até o juiz, para se casar, para oficializar aquilo que eles já são. Quando às vezes eu vou conversar com alguém que ainda é noivo, um casal de namorado, quando eu pergunto, e aí, quando é que vai ser o casamento? Às vezes o noivo foge que nem diabo da cruz, com medo da cruz. Às vezes quando a gente pergunta para um casal que já tem uma união estável, que os frutos são os filhos desse relacionamento, quando perguntamos se querem casar, ficam em dúvida, como se o casamento civil fosse um bicho de sete cabeças, e não é. O casamento civil é apenas a oficialização daquilo que eles já são. Mas a gente precisa entender que esse princípio ele não pode ser colocado perante a igreja como se fosse uma doutrina, como se fosse um princípio, né, doutrinário de que aquela pessoa ela deve se casar no civil para poder exercer cargo ou para poder descer as águas. Queridos, e à luz da Bíblia, em Gênesis 3, o próprio Jesus, o próprio Deus, disse que quando um homem se desapega emocionalmente, corta o cordão umbilical, emocional, psicológico, territorial e financeiro dos seus pais, para se unir à sua esposa, e a palavra união está no ato sexual, está unir-se sexualmente. Queridos, ali Deus estava falando que a consumação de um casamento é o sexo.
Gênesis capítulo 24, após Eliezer ter ido até a casa dos pais de Rebeca, ter levado o presente, o dote, deu a ela joia, foi feito um contrato, a Rebeca sai da casa dos seus pais. Quando a Rebeca sai, o Isaac sai ao encontro, porque Isaac estava no monte orando, a primeira coisa que ele fez após após as cerimônias de responsabilidade de um casal, o que foi que ele fez? Ele tomou Rebeca, levou Rebeca, está isso em Gênesis 24, versículo 67, levou Rebeca até a tenda da sua mãe e ali houve-se a consumação de um casamento. Ali ela foi considerada sua esposa. Só para você entender, vamos correr mais um pouco. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo de número 6, versículo de número 15. Olha só. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, faloei membro de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, guarda isso aí, faz-se um corpo com ela, porque serão disse dois numa só carne? Paulo enfatiza que o sexo é o selo, ou a consumação do casamento em 1 Coríntios 6, versículo de número 15 e 16. Paulo está tratando em 1 Coríntios capítulo 6 sobre a questão, sobre o cuidado da prostituição, da pureza do corpo. Então, se Paulo está dizendo que se alguém que se prostitui tem uma noite de prazer, uma noite de prazer, que dispõe o seu corpo para se relacionar com uma meretriz e que após o relacionamento sexual caracteriza-se que eles tiveram uma união e que ambos são um só corpo, então isto me leva a entender que o sexo é o selo ou a consumação de um casamento. Paulo está fazendo referência de Gênesis capítulo... Paulo está fazendo referência a Gênesis capítulo de número 3, dizendo que se alguém que por mais que deite com alguém, se relacione com alguém sexualmente, o relacionamento sexual caracteriza-se como casamento. É a Bíblia, irmão. Agora, o problema de hoje é que as pessoas querem também, pastores querem pegar a base bíblica de Romanos, capítulo de número 13. Isso mesmo. Que diz, mas toda autoridade constituída, ela é constituída por Deus. Eu acredito nisso, eu creio. Mas, Romanos 13, 2, versículo 3, diz respeito às leis humanas, tá? E o casamento civil não é uma obrigatoriedade na vida de um casal cristão. Eu sou a favor, eu não estou refutando, eu não estou colocando aqui, expondo a minha ideia e refutando para cair por terra a ideia de que um casal não pode casar no civil, se nada lhe prende, se nada o impede desse casal, se nada impede desse casal de casar no civil, que case no civil, não tem problema nenhum, não. Porque biblicamente eu estou apresentando essas bases bíblicas e biblicamente eu entendo que o selo de consumação de um casamento é o sexo. E que o casamento civil é apenas aquilo que vai externar aquilo que eles já são. Já são casados, é apenas isso. O casamento civil é apenas um contrato, irmãos. Então, um casamento civil ele não pode ser colocado como base de doutrina, de ensinamento de que se a pessoa não casar no civil com um marido incrédulo, e nem todo marido incrédulo simpatiza pela igreja, porque a fé não é de todos, e por mais que esse marido incrédulo esteja disposto a casar no civil, por ser aconselhado por um pastor da igreja, esse casamento civil não acrescenta em nada espiritualmente na vida do casal, nada, não acrescenta espiritualmente nada. O mesmo juiz que casa o casamento hétero, é o mesmo civil, é o mesmo casamento, é o mesmo juiz que casa homem com homem e mulher com mulher. E aí, onde é que Deus está nesse negócio aí? Então, um pastor não pode colocar o casamento civil
como base de ensinamento ou de doutrina, enfatizando que a tal pessoa que tem marido incrédulo e o marido incrédulo não quer se casar no civil, esteja no pecado e pecado de fornicação. O que é pecado de fornicação? Pecado de fornicação é casamento, é relacionamento sexual fora do casamento. E que casamento é esse aí que nós estamos tratando? Sabe o que é? É de pessoas que não querem compromisso, não olham para o futuro, para construir uma família, mas querem ter uma vida sexual ativa com mais de com mais de um parceiro. Ou seja, dorme com um aqui, dorme com uma outra aqui. Isso é pecado de fornicação ou de prostituição. Mas aonde é que se caracteriza alguém, um irmão ou uma irmã, que tem uma união estável? Estou falando relacionamento estável, tá bom? De alguém que aquele irmão é fiel àquela mulher esposa incrédula e a esposa é fiel, entendeu? A seus filhos, a sua família, ao seu casamento. Como é que eles podem estar em pecado de prostituição, irmão? Não tem lógica isso, não tem base bíblica para isso, irmão. A gente precisa entender isso. Então o problema de hoje é que o casamento civil está sendo colocado como um princípio, sabe de quê? De doutrina dentro das igrejas. Agora, a gente precisa entender, escuta só. Então quer dizer que quando eu, como pastor, quando um assunto como esse vem até o meu gabinete, vamos dizer assim, até meu gabinete, e que a irmãzinha que é fiel ao Senhor, que trabalha na obra dedicadamente, às vezes, mais do que aqueles que estão casados, tá? Que estão com aliança no dedo, tá bom? Só para você entender. Aí quer dizer que o marido dela se nega a se casar com ela, e vice-versa, a esposa incrédula se nega a se casar com o irmãozinho. Quer dizer que ela não pode exercer nenhuma função, quer dizer que ela deve ser impedida de se batizar e muito menos de tomar ceia. Então, se eu faço isso como pastor de igreja, eu estou considerando esse irmãozinho, essa irmãzinha, sabe como que? Como crentes de segunda classe. São considerados, então, crentes imundo. Crentes imundo. Pastor, isso é muito forte, mas é a realidade. Não existe crentes de segunda classe ou de terceira classe ou de primeira classe. Todos somos iguais. Então, quando eu, como pastor, obrigo alguém a dizer, não, você só participa da ceia do Senhor, você só será batizado nas águas, você só assumirá algum cargo na igreja, você só será consagrado se você for casado no civil. Aonde é que está isso na Bíblia? Eu não vejo lógica para isso. Que culpa tem isso? Que culpa tem o irmãozinho? Então, quando eu faço isso, eu considero ele como leproso. Tem muitas pessoas desse jeito aí, nessa condição dentro das igrejas, praticamente eles estão considerados como leproso, como crentes de segunda classe. E crentes de segunda classe, já que eles são considerados imundo porque estão em prostituição, então seus dízimos e oferta também são imundo. Então, não era nem para eles estarem na igreja, então não era nem para eles estarem, sabe aonde? Na calçada da igreja. Já que esse pastor impede dessa pessoa que tem marido incrédulo ou esposa incrédula de se batizar e tomar Santa Ceia, então tem que expulsar esse irmão da igreja, porque ele é imundo. E vocês que são casados no civil, então são superiores e melhores e são mais santos do que esse irmãozinho ou essa irmãzinha que está nessa condição. Pronto! Então vamos deixar de ser hipócrita. Então vamos deixar de ser hipócrita. Então, já que querem usar a Bíblia para impedir alguém, para fechar a porta da graça para alguém, para impedir alguém de se batizar ou de tomar Santa Ceia, então vamos usar a Bíblia então para colocar essas pessoas que são imunda, impura, crentes de segunda classe para fora da igreja então. Isso é hipocrisia. Tá? Isso daí é hipocrisia. Mateus capítulo de número 28, aqui para a gente encerrar. Mateus capítulo de número 28. Versículo 19, olha o que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco
até a consumação do século. Onde é que você encontra aqui na Bíblia algum amparo, alguma base bíblica que possa me estimular como pastor de impedir alguém que está nessa condição aí, de não se batizar e de não tomar a Santa Ceia? Queridos, eu visitei uma casa e tinha uma pessoa que estava em fase terminal, estava doente com câncer, e fazia praticamente assim o quê? Uns 11 anos, se não me falha a memória, que ela era crente de uma determinada igreja e ela era impedida por conta disso daí, porque o marido era incrédulo e ela não, ela crente. E o maior sonho dela era poder se batizar e tomar ceia. Quando esse assunto chegou até o meu conhecimento, que eu acompanhei ela até o final da vida dela, sabe o que eu fiz? Eu li Bíblia para ela, apresentei a Bíblia para ela e eu disse, eu vou te batizar. Eu batizei ela em cima de uma cama. Ela estava em cima de um leito, eu batizei ela em cima de um leito. E logo na sequência dei a ceia dela. 2 semanas depois, Deus preparou e levou a irmã. Queridos, olha aí, irmãos. Aonde é que eu posso impedir alguém à luz da Bíblia? Que base bíblica para isso? Eu quero que alguém mostre alguma base bíblica que impeça um irmãozinho que é fiel ao Senhor, fiel ao seu casamento, tem um relacionamento estável, uma união estável com sua esposa. O camarada cuida da família dele, cuida dos filhos, mas a esposa ainda não quer Jesus ainda, mas é fiel ao varão, respeita a vida, a nova vida do varão, e ela ainda não quer se casar no civil, ou então um esposo que respeita a caminhada, a fé da sua esposa, da irmãzinha, simpatiza com a igreja, ou então não simpatiza com a igreja e não quer se casar no civil. Como é que eu posso encontrar alguma base bíblica para impedir esse irmãozinho ou essa irmãzinha de descer as águas? Não tem, irmão. Ah, mas é pecado porque estão amaziados. O que é amaziado para você? Estão em pecado de prostituição. Cara, tem que ler a Bíblia mais. Quem tem esse tipo de ideia tem que ler um pouquinho mais a Bíblia. Porque o casamento civil não pode ter ação direta nas coisas espirituais. Vou repetir. O casamento civil não pode ter ação direta, influência direta nas coisas espirituais. Não pode estar acima da Bíblia. Igrejas estão colocando esse tipo de instituição acima da Bíblia. E muitos irmãozinhos estão subjugados, não pode tomar ceia, não pode ser batizado, mas querem o dízimo e querem oferta. Querem que o irmão lave banheiro, querem que o irmão varra a igreja, seja um escravo, mas é considerado, se tratando disso daí, o irmãozinho é um leproso, é um imundo. Então expulsa esse irmão da tua igreja. Já que ele é isso para você, o dízimo dele é imundo, a oferta dele é imunda. Então expulsa esse irmãozinho da igreja. Se tu considera essa pessoa assim, nessa condição, cadê a Bíblia? 1 Coríntios 7, versículo de número 14. O marido é santificado na convivência com o irmão ou com a irmã, que são crentes. Tá aí a base bíblica. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, eu estou mostrando Bíblia para você. Que a irmã que é fiel ao Senhor santifica, o marido é alvo da graça, é alvo da misericórdia, é alvo da bênção de Deus por causa da irmã que é fiel. A mulher que é incrédula é alvo da graça, é alvo do plano de salvação, ele é alvo da misericórdia de Deus, da bênção de Deus, da proteção de Deus por causa do irmão que é fiel. Queridos, eu espero ter te ajudado, que Deus abençoe a sua vida. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative o sino de notificação, comente sobre o que você achou e que Deus abençoe sua vida. Espero que a Bíblia tenha esclarecido essa dúvida na sua cabeça. Que Deus abençoe.